Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui nós estamos, então, para continuar a estudar a história da igreja. A igreja que se envolve também nos assuntos mundanos. A igreja que se envolve em temas políticos. E a igreja estava exatamente naquele final do século XVIII, totalmente envolvida na França, com a situação e a Revolução Francesa. Como sabemos, lá na França havia os três estados: a nobreza, o clero e o terceiro estado. E para aquele final de 1789, estava sendo convocada uma Assembleia dos Estados Gerais. Mas aquela Assembleia dos Estados Gerais se transformou numa Assembleia Constituinte. E esta Assembleia Constituinte começou quase que a subir uma escadinha, cada vez pior para a igreja. Tudo começou com a queda dos privilégios. Depois a igreja foi entregando seus bens à nação para superar os problemas econômicos. Depois foi necessário diminuir o número de padres, porque eles teriam que pagar os soldos, as côngruas, também as religiosas e aos religiosos. Então, diminuir, foi feita a Constituição Civil do Clero. No encontro passado, dizemos, então, que essa Constituição Civil do Clero foi aprovada a 12 de julho de 1790, mas não tinha consequência, porque cada um ficava no seu lugar, cada bispo no seu lugar, embora agora a Constituição determinasse uma drástica diminuição de bispados, mas cada um ficava no seu lugar. E quando morreu o bispo de Quimper, a situação ficou grave. Porque então o departamento de Quimper se reuniu, fez a eleição, elegeu o abade Expeli. Então ninguém queria ordená-lo. Foi então que entrou a lei do juramento. Todos os clérigos da França deveriam fazer o juramento à Constituição Civil do Clero. E esta lei foi sancionada pelo próprio rei. Sabem que o rei da França sempre é chamado Rei Cristianíssimo, pois o Cristianíssimo Luís XVI, a 26 de dezembro de 1790, sanciona a lei, obrigando todos os sacerdotes religiosos e bispos a fazer juramento de cumprir a Constituição Civil do Clero. Primeiro, foram obrigados a jurar os que estavam dentro da Assembleia Constituinte. Sabem que lá tínhamos 208 párocos, tínhamos tantos religiosos, tantos abades, tantos monsenhores, tantos vigários gerais e muitos bispos estavam lá. Pois, olhem, num primeiro dia de votação, 108 padres fizeram juramento e 4 bispos. 4 bispos foram fazer juramento. Entre eles, o cardeal de Brienne, o bispo Cobel, Talleyrand e Grégoire. Então, agora, nós vamos ver como fica a situação. Porque eles ficam proibidos de continuar nas suas funções, porque juraram. Então, a igreja não quer mais que eles fiquem na sua situação. De outro lado, a França não quer que fique exercendo a sua função padre ou bispo que não faz juramento. Então, nós vamos ter um primeiro momento em que o Papa Pio VI censura
fortemente o cardeal Lemonnier de Brienne por ter feito o juramento como cardeal da igreja. Em fevereiro, a Constituinte declara: bispos que não juram serão demitidos. Então, de Brienne empacota o seu chapéu cardinalício e o manda para o Papa, como uma afronta diante do Papa Pio VI. E, ao mesmo tempo, no mês de março de 1791, o bispo Talleyrand assume a responsabilidade e ordena o abade Expelli. Lembram-se, o novo bispo de Quimper, eleito no departamento de Quimper, e que não tinha sido aprovado pelo Papa Pio VI, nem Roma pôde se pronunciar sobre esse caso. Portanto, é uma afronta total à hierarquia da Igreja e à disciplina interna da Igreja, promulgada pelo Concílio de Trento. Então, temos agora um caso muito grave. O abade Expelli, ordenado por Talleyrand. Então, a 10 de março de 1791, Pio VI denuncia os erros da Constituição Civil do Clero, lamenta os cabidos suspensos, a expoliação dos bens eclesiásticos e a destruição dos mosteiros. Por fim, Pio VI decide: todos os que juraram devem retratar-se em 40 dias. As consagrações de bispos são ilícitas, ilegítimas e sacrílegas. Novas eleições são nulas e ilegítimas, e os novos párocos não têm jurisdição. Quem jurou deve, portanto, modificar o seu juramento, tirar o juramento, retratar-se oficialmente diante da Igreja de Roma. Ao mesmo tempo, temos a ruptura das relações com Roma, as relações diplomáticas. Como sabem, Cardeal Bernis era o embaixador da França, extraordinário, para tratar com o Papa e com a hierarquia da Igreja sobre a Constituição Civil do Clero. Mas, como funcionário real, deveria também fazer juramento. Mas ele refuta o juramento, ele não faz juramento. E, por isso, é demitido. E pode voltar para casa. Terminou a sua missão diplomática. Não é mais funcionário confiável da França revolucionária. E, ao mesmo tempo, Pio VI já avisa: um embaixador que tenha feito juramento não precisa nem vir. Será persona non grata, portanto, que não venha. Pois em abril de 1791, a carruagem régia foi retida por um motim, quando o rei estava tentando fazer a sua confissão de Páscoa com um padre não jurado. É preciso lembrar que o rei cristianíssimo, Luís XVI, era um homem católico, profundamente religioso, ele e a sua esposa. Queriam fazer a sua confissão de Páscoa. Claro que eles procuraram um padre não jurado, um padre que estivesse plenamente uso de suas faculdades sacerdotais. Então, buscando um padre não jurado, um motim prendeu o rei e a rainha. Então, a Constituição Civil do Clero entra em crise. Mas dentro da Assembleia Constituinte, fala-se então na liberdade. Era uma característica da Revolução Francesa, a liberdade. Onde é que fica a liberdade? Então, por isso, a própria Constituinte determina que em certas igrejas, então, padres não jurados podem celebrar os ofícios,
podem celebrar a missa, podem atender confissões. Mas os clubes, os jacobinos e outros faziam tanto barulho ao redor daquelas igrejas, iam lá fazer demonstrações e passeatas e tudo, para impedir que padres não jurados pudessem fazer o seu serviço religioso. Porque havia uma hostilidade contra os padres que estavam ainda sem o juramento. Então, a 1º de outubro de 1791, portanto, no final daquele ano de 91, o ano dos juramentos, termina a Assembleia Constituinte e agora a Constituinte declara que bispos que não juraram são todos eles demitidos. E a 1º de outubro de 1791 reúne-se pela primeira vez a Assembleia Legislativa. São agora 750 membros eleitos pelo povo e eles então assumem agora o comando pós-constituinte. Eles vão agora fazer com que a Constituição, a nova Constituição, seja seguida, observada em todos os termos, principalmente a Constituição Civil do Clero, para que a legislação eclesiástica fosse assumida para valer. E quem vai controlar isso tudo é a Assembleia Legislativa. Então, a partir dali, eles obrigam agora os novos bispos a assumir. Claro que não conseguem. Novos bispos não são aceitos. Entram escoltados para as suas novas dioceses, mas o povo os rejeita. O povo sabe que isto é contra a Igreja de Roma, contra a consciência dos próprios bispos. Então, a 29 de novembro de 1791, a Assembleia Legislativa vota uma determinação. Quem não jura perde a sua pensão, deve deixar a casa e no departamento está a lista dos não jurados. E a 2 de novembro, aliás, a 19 de março de 1792, o Papa Pio VI, ele então, num breve, exalta a valorosa resistência dos bispos e lamenta os que juraram. Isso nós veremos no nosso próximo encontro. Até lá recebam hoje a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.